Olá pessoal, estamos começando o YouScience, um evento aqui do Instituto Principia, onde a gente conversa com pesquisadores para saber um pouquinho mais sobre suas carreiras, suas pesquisas e o mais importante, como você pode ser um pesquisador na Hoje eu área. estou aqui com Carlos Roberto Muito Grandini. obrigada, Grandine, por aceitar nosso Ah, o convite. prazer foi meu. Olá, pessoal. E antes da gente começar essa conversa super interessante, como vocês podem ver pelo título, sobre biomateriais metálicos, eu queria apresentar o Instituto Princípio para vocês, que é responsável não só por essa iniciativa, mas como muitas outras. Então, eu vou passar um vídeo institucional para você ficar sabendo do que a gente faz por aqui. O Instituto Princípia é um centro de produção e difusão do conhecimento científico e de conexão da ciência com a sociedade. Com atividades científicas desde 1951, tem atualmente 3 programas de atuação relacionados à pesquisa, educação e divulgação científica. No programa de pesquisa, acontecem eventos internacionais sobre temas atuais para diversas áreas da ciência. No programa de educação, a Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência, oferecendo uma tutoria científica com pesquisadores renomados. No programa de divulgação científica, existem diversas atividades com ênfase para o público jovem, como o YouScience, o cinema científico e publicações em várias redes sociais. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, tem muita coisa legal. Eu convido vocês a acessarem o nosso site, www.institutoprincipia.org, e também a nos acompanhar nas redes sociais, @Instituto Princípio, para vocês ficarem por dentro da programação. Mas vamos começar, né? Hoje a gente está aqui com o Carlos Roberto Grandini. Ele é formado em Física pela Universidade de São Carlos, tem mestrado e doutorado em Física pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Física pela Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Atualmente é professor titular e coordenador do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais, é coordenador do grupo de Anelasticidade e Biomateriais. É consultor ad hoc do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. É membro da Sociedade Latino-Americana de Biomateriais e Órgãos Artificiais, da Sociedade Brasileira de Física, da Sociedade Brasileira de Vácuo, da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, da Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise e da The Minerals Metals Materials Society, e é também avaliador institucional do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais e Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Grandini, muito obrigada. Eu falei aqui um pouquinho, né, sobre o seu currículo, mas eu queria que você falasse melhor para a gente sobre a sua formação, sua trajetória profissional. Muito bem, Cecília. É um prazer para mim estar aqui podendo falar um pouquinho da minha trajetória ao longo desses quase 40 anos já na física. E a física sempre foi uma das minhas paixões, né? Eu costumo dizer que eu tenho 3 grandes paixões: o futebol, o samba e a física. Então, a física sempre esteve comigo desde do início dos meus estudos, né? E a gente sempre, eu costumo sempre dizer o seguinte: a gente começa na física com duas áreas extremamente românticas na física: o macro e o micro, né? Ou é astronomia e astrofísica do universo e tudo mais, ou é lá dentro, a física nuclear, as partículas e tudo mais. Então, quando eu entrei na universidade, o meu sonho, o meu interesse era trabalhar com física nuclear. E acabei no conhecimento melhor das áreas e daquilo que a Universidade Federal possuía na época. Uhum. Eu fui fazer física da matéria condensada. Então, eu comecei trabalhando com ligas à base de nióbio para armazenamento, ligas de nióbio titânio para armazenamento de hidrogênio. Então, eu fiz isso
na minha graduação, nas iniciações científicas que eu fiz na graduação, depois o meu mestrado, e quando eu estava terminando o mestrado, eu recebi uma proposta de trabalhar num instituto de hidrogênio no Canadá. Que Ma- ma- legal. é, mas paralelo a isso, né? Paralelo a isso, houve uma transformação numa universidade municipal em Bauru que foi incorporada à Unesp, naquele momento, em 1988. E eu acabei sendo convidado para prestar um concurso lá também. E eu prestei um concurso, e aí passei nesse concurso, né? Uhum. E cheguei para o meu orientador na época e disse: Jordão, o que que eu faço? Certo? Aí ele disse para mim: Olha, você tem duas opções para fazer aí. Eu tenho certeza que você vai fazer uma carreira muito boa, você vai para qualquer lugar que você quiser no mundo, mas pensa bem, você está indo para uma universidade pública do estado de São Paulo e eu, se você quiser um conselho, eu aceitaria e ficaria aqui e iria depois, né? Fui e estou até lá, até hoje lá, né? Até hoje não foi pro Canadá. Não, não, já fui, mas Né? Não, não trabalhando, não né? no convite, né? Então, a Universidade de Bauru estava começando do zero as atividades de pesquisa. Então, nós começamos, eu costumo dizer que nós abrimos picada no cerrado para poder construir os laboratórios, né? Então, Sim. nós construímos tudo na base, a partir do zero, né? E eu levei todas as técnicas que eu trabalhava no doutorado, eu levei para Bauru. Então, eu terminei meu doutorado em 1993. Para você ter uma ideia, eu terminei em maio. Em julho, eu Já tava lá. orientei um mestrado, Nossa! né? Eu já vinha orientando um mestrado, quem assinava era meu orientador, e ele chegou para mim na época e disse para mim: Beto, não é possível eu assumir a defesa. Foi você que orientou. Então vamos lá na secretaria que eu vou explicar isso e vamos credenciar você na pós-graduação. Você assume a defesa. E ele fez isso, eu assumi a defesa. Então foi uma carreira muito interessante, foi um período muito interessante. E eu fui para Bauru, logo em seguida. Cheguei lá e nós tínhamos um curso de física, que era um curso de física com uma licenciatura, que na época eles chamavam de licenciatura curta, que era uma licenciatura em ciências. Então eu fui um dos que batalhou juntamente com outros colegas para que a gente pudesse transformar esse curso num curso de licenciatura forte, num curso de Uhum. licenciatura plena. E o nosso projeto pedagógico, ele perdurou por mais de 15 anos. Então, a nossa ideia era ter um curso de física com uma formação básica sólida Uhum. e que o aluno pudesse complementar com disciplinas optativas as disciplinas do bacharelado. Uhum. E isso funcionou muito bem. Nós temos alunos aí oriundos desse curso nas melhores universidades do país. Então, e até no exterior. Isso foi muito interessante. Então, foi uma grande contribuição que eu pude dar logo que eu cheguei na Universidade de Bauru. E depois, era na Universidade de Bauru que se transformou em Unesp. Dentro da Unesp, ontem até, junto com o reitor, foi colocado que poucas pessoas conhecem a Unesp como eu conheço. Então, eu estou aí há quase 40 anos na Unesp, eu participei de todos os órgãos colegiados que a gente tem dentro da universidade. Fui presidente da Comissão Permanente de Avaliação, que é a Comissão de Avaliação Docente, durante 8 anos. Caramba! 4 anos eu fiquei como vice-presidente. Então, eu viajei muito essa universidade. E tive a oportunidade de ir para o exterior, de viajar muito, de participar de eventos praticamente em todos os continentes. Olha só. Então,
foi uma carreira de muito sucesso. Eu posso dizer que foi uma carreira de muito sucesso. E agora eu já cheguei ao máximo que eu podia chegar dentro da universidade, já tenho oportunidade de aposentar e está na hora de deixar os mais novos, né? Então, o laboratório eu já entreguei para um ex-aluno que foi contratado em Bauru, então ele que está tomando conta, é o Diego Correia, que está tomando conta do laboratório. Estamos trabalhando junto, nós dois que coordenamos o laboratório, mas ele é que assumiu completamente o laboratório. E as pessoas dizem lá no interior que a gente procura sarna para se coçar, né? Então agora, no final, ano passado, nós aprovamos junto à FAPESP um centro de desenvolvimento de ciências, que é o Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas. Então a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. Então, em termos de física, é isso, tá? Uma super carreira de sucesso, professor. Parabéns. Você falou que começou na matéria condensada, né? Sim. Como é que surgiu o seu interesse para a área de biomateriais metálicos? Como é que foi isso? Então, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado com ligas de nióbio de titânio para armazenamento de hidrogênio. Então, eu ganhei uma expertise muito forte no estudo da incorporação de gases em metais, né? Então, se você aquecer um metal a uma temperatura, a uma determinada temperatura, o que acontece? Você vai ter uma vibração maior dos átomos que compõem a rede desse metal ou desse material, não só metais que acontece isso. E se você tiver numa atmosfera, se você não tiver em vácuo, você tiver numa atmosfera que pode ser uma atmosfera de um determinado gás ou mesmo no ar comum, os elementos gasosos acabam sendo incorporados por esse metal e eles entram em posições entre os sítios dos átomos que compõem a rede, né? E isso pode ser positivo e pode ser negativo, tá? No caso da armazenagem de hidrogênio, isso é uma coisa positiva. Então, você incorpora hidrogênio e depois você tem uma tecnologia que você pode extrair o hidrogênio daí e utilizar como combustível, tá? Mas existem questões deletérias. Oxigênio, por exemplo, em materiais metálicos, Oxida, ele é né? deletério, oxida, e quando você tem em quantidade excessiva, você pode causar prejuízo às propriedades mecânicas desse material. Bom, e daí eu trabalhei muito com titânio, né? E o titânio, ele é extremamente utilizado como biomaterial, como próteses, né? E aí chegou um determinado momento que eu falei, bom, eu queria fazer alguma coisa que pudesse trazer um benefício maior para a sociedade. E aí, há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos metade da minha carreira, nós começamos a trabalhar com o desenvolvimento de ligas à base de titânio. Então, em Bauru, nós construímos toda a infraestrutura necessária para que nós pudéssemos desenvolver ligas à base de titânio com o objetivo para utilizar elas tanto como prótese odontológica como próteses ortopédicas, né? Então, nós desenvolvemos o material, não desenvolvemos a prótese. Por enquanto, nós estudamos o material e podemos propor aqueles materiais que são melhores para isso. Então, isso foi um case de sucesso que a União Internacional de Sociedades de Biomateriais, de Ciência de Biomateriais, em 2016, me concedeu o título de Fellow pela contribuição minha na área de biomateriais metálicos e também a liderança científica na América Latina nessa área de biomateriais metálicos.
Caramba, que tá? legal. E foi bem harmônico, né, a transição, assim, né? De Sim, certa forma, foi. conversava já com coisas que você estava Sim, pesquisando. foi muito tranquilo e foi uma área que é uma área que tem uma aplicação Sim, mais direta do que a que eu vinha estudando anteriormente. sim, muito legal. E hoje em dia, professor, o que que você tem pesquisado? Então, hoje em dia, eu estive agora presente no último Congresso Mundial de Biomateriais que aconteceu em Daegu, na Coreia do Sul, e onde estavam presentes os principais pesquisadores da área de biomateriais, né? Uhum, E hoje, dentro da área de biomateriais metálicos, o que a gente tem de ponta é o estudo das chamadas ligas de alta entropia. Ligas de alta entropia são ligas com mais de 4 elementos. Então, um sistema bastante complexo, é nossa, uma mistura de elementos bastante complexa que leva em consideração muitas propriedades, né? E a e gente já essas ligas vinha são fabricadas? são fabricadas, são fundidas. Hum, Pode ser feito com forno a arco, por exemplo. O forno a arco é a mesma coisa que você tivesse num momento de tempestade, você tem uhum, os raios, né? uhum, Então, o raio nada mais é do que um arco. Então, nós hum, produzimos um arco voltaico artificialmente que faz com que você chegue a temperaturas acima de uhum. 3.000 graus. E, Nossa, e aí você funde os metais. Então, o caminho para os biomateriais metálicos agora no futuro são as ligas de alta entropia. E a gente já vinha trabalhando com isso. Mas o que, que acontece? Além das ligas de alta entropia, o que, que você precisa? Você precisa ter uma interação melhor com uhum, o osso humano. Por que ligas de alta entropia? Porque a gente vai conseguir um módulo de elasticidade mais baixo, mais próximo do módulo de elasticidade do osso. Então hum, aí você tem dois caminhos. Você, produzindo as ligas de alta entropia, você tem ligas com módulo de elasticidade mais baixo, garantindo propriedades mecânicas adequadas. uhum, Mas também você pode transformar essas ligas em pós-metálicos e, por intermédio de sinterização a laser, né, que seria tipo uma impressão 3D de uhum. metal, né, você consegue confeccionar próteses específicas e porosas, de tal maneira que o Hum. tecido ósseo possa crescer dentro desses poros. Crescendo dentro desses poros, você vai ter uma maior adesão Uhum, e você não tem efeitos de soltar a prótese ali. Então uhum. você tem uma fixação da prótese melhor. E Caramba. além disso, você pode fazer um recobrimento na superfície desse metal com óxidos e com elementos antimicrobianos como a prata, como o cobre, como o zinco, para que você evite a necessidade de você ter que ministrar medicamentos para o paciente para evitar a contaminação. Então, Nossa. a gente vem trabalhando, esse é o caminho, e a gente vem trabalhando no grupo lá em Bauru, com relação a isso. Aliás, o nosso grupo, né, ele é formado já há mais de 20 anos e ele tem uma característica muito interessante. Os Ah, meninos são minoria. sério? Tá? Então, a maioria do grupo é formado por mulheres. Lá nós temos a, a última palavra, né? A primeira palavra é delas, certo? Então a gente tem essa característica, então é uma questão interessante que a gente não vê Sim, muito exatamente. em outros grupos, em outras instituições. Nossa, muito legal. Bom saber, né, que está crescendo o número de meninas na ciência e que os grupos estão se tornando
um pouco mais igualitários no geral, né? Mais presença feminina. Isso é muito legal. E provavelmente, então, isso que você estava falando, deve ter muitas áreas de pesquisa que estão buscando elementos para conseguir construir metais que sejam estáveis, mas de alta entropia, né? Exatamente, exatamente. Então, essa é a questão interessante para a área de. Essas ligas elas podem ser usadas em outras áreas, na área Uhum. aeroespacial, É verdade, para aguentar para radiação, alta você fazer temperatura. ligas que tem uma relação resistência mecânica, densidade Uhum. interessante, ou seja, a liga é leve, mas ela é muito resistente. Isso é muito importante para a área aeroespacial, É verdade. né? Então você tem um material muito resistente e muito leve, né? Então essas ligas têm essa característica e para a área de biomateriais, a questão de você ter um módulo de elasticidade mais próximo do módulo do osso. Uhum. Porque o que que acontece? Quando você implanta, quando você põe um implante, e você tem essa diferença grande você tem essa diferença de módulo de elasticidade entre o osso, que é aproximadamente em torno de 30 gigapascal, e hoje as melhores ligas que você tem, elas estão na faixa de 50, 60 gigapascal, você tem uma diferença de módulo. O que que Quase o dobro, acontece? né? Você tem um problema de reabsorção óssea. Por quê? Hum. Todo o esforço que você vai fazer, ao invés dele ser absorvido pelo osso, ele é absorvido pelo implante, porque o implante tem um módulo mais alto, então Hum. ele absorve esse esforço. Isso pode acabar gerando osteopenia ou coisas do tipo. Exatamente, exatamente esse efeito. Então, quanto Hum. mais próximo do módulo do osso você tiver aquele implante, melhor para o Uhum. paciente. Então, o que a gente chama de cirurgias de reparação, que você tem que trocar a prótese, né? Uhum. Então, você pode prolongar mais e tem uma utilização maior. Nossa, muito interessante, muito legal. E fugindo um pouquinho aqui, né, da sua trajetória profissional, mas falando da sua pessoal, você tem uma história muito bonita de superação e que acaba tocando num tema super relevante hoje em dia, que é a questão da vacinação, né? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente a sua história? Posso, claro que posso, sem problema nenhum. Eu nasci no começo da década de 60, certo? E Uhum. nessa época ainda a gente tinha problemas de vacinação, problemas do fornecimento de vacinas. Então, eu nasci numa cidade do interior, Bauru, e naquela época a distribuição de vacinas não era como nós temos hoje, com as vacinações em massa e tudo mais. E eu fui acometido de poliomielite com 6 meses de idade. Então, Nossa. em função de não ter essa facilidade de vacinação. Então, por isso que hoje eu sou uma das pessoas que mais defende a utilização de vacina. Então, É muito importante. já fiz diversos depoimentos sobre isso e tudo mais. Só que isso nunca me atrapalhou a minha vida, tá? Claro, eu Uhum. tenho dificuldades para andar, eu tenho uma deficiência física em decorrência ah, dessa poliomielite. Eu fui submetido a 31 cirurgias, Que né? isso? Então, Nossa. toda a minha infância eu passei praticamente em hospitais, fazendo cirurgias e tudo mais. E hoje eu tenho uma independência tranquila. Claro que eu tenho as minhas limitações, mas eu não tenho problema nenhum. Uhum. E isso é muito importante porque eu tive apoio familiar, eu tive apoio na escola, então eu costumo dizer isso. Eu passei um período em que eu ficava engessado com as duas pernas, então eu não tinha mobilidade na escola. E não Nossa. tinha aquela facilidade de você poder ter uma cadeira de rodas ali à disposição todo Uhum. momento, né? Então eu tinha apoio dos colegas, de funcionários da escola que me ajudavam a mudar de uma sala para outra. Então isso foi muito interessante, foi muito importante. E eu tinha um professor de educação física na época
no antigo, no meu tempo era ginásio, hoje é Acho que é Fundi 2. o ensino fundamental 2, alguma coisa assim, que era o Zé Roberto. O Zé Roberto dizia para mim o seguinte: olha, para mim eu não quero tempo, eu quero que você complete. Não importa se a turma der 4 voltas na quadra e você der uma, dá uma. Uhum, E aí isso foi marcante para minha vida e eu nunca me furtei a nada, né? uhum, Então eu sempre procurei fazer aquilo, né, sempre tive os meus objetivos e fui atrás dos meus objetivos. Não importava de que maneira eu ia fazer isso, mas uhum. eu consegui meus objetivos sem problema nenhum, tá? Então é uma mensagem que eu deixo para as pessoas, é o seguinte: acredite em você. Tá? Sim. Acredite que você que é capaz, que é possível você fazer. Tá? Nem sempre você vai fazer na mesma velocidade ou da mesma maneira que uma pessoa normal vai fazer, mas você vai conseguir fazer. Uhum. Tá? Isso é muito importante. Nossa, é uma mensagem muito bonita, Valdini. Bom, Grandini, você também, voltando agora um pouquinho mais para sua trajetória, você também é consultor de órgãos como CNPq e FAPESP, né? E assim, quando você está avaliando e tudo mais, quais são os critérios que você considera essenciais, assim, ao pensar uma pesquisa? Olha, ah, excelência. Eu sou uma pessoa muito rigorosa, muito exigente com relação a isso, né? Então, nós temos aqui no Brasil esses órgãos de fomento, não só aqui no Brasil, sou consultor também de outros órgãos fora do Brasil. E eu sempre procuro ver o seguinte: a, a excelência, um trabalho que seja um trabalho muito bom, que possa trazer resultados positivos e que seja factível, Uhum, não seja alguma coisa que não possa ser executado, né? uhum, Mas para mim a excelência é fundamental. Então, a ciência, ela precisa ser rigorosa e ela precisa ter resultados interessantes. sim, isso é verdade. E você também fez um pós-doutorado, né, na Itália, na Università degli Studi di Roma, La Sapienza, perdoe pelo italiano, que não existe no meu caso. Como é que foi essa experiência de realizar o pós-doutorado lá? E quais foram, assim, os impactos que isso ficou para você, coisas que você trouxe para cá dessa experiência de lá? Então, nessa época eu trabalhava com a incorporação de gases em metais, né? E a gente usava uma técnica, que é a técnica de espectroscopia mecânica ou espectroscopia anelástica, né? Então, por isso que o meu laboratório, o laboratório que eu implantei, que coordeno junto com o Diego, é o laboratório de anelasticidade e biomateriais, porque a gente não deixou a anelasticidade de lado, né? Aí vocês Então, analisam esses materiais com espectroscopia? também, Ah, espectroscopia mecânica. Então, nós colocamos o material para vibrar com uma determinada frequência uhum, e nós medimos a absorção da energia mecânica hum, conforme ele vai vibrando. Porque se você tem um material que vai vibrando, você uhum, coloca ele para vibrar e ele vai perdendo essa vibração. Então, ele tem um amortecimento dessas vibrações ao longo do tempo. E isso acontece por movimentos internos dos átomos, né? Que você uhum, faz um esforço mecânico aí e a gente vai medindo a absorção da energia mecânica uhum, pelo material e por intermédio dessa técnica que nós chamamos de espectroscopia anelástica ou espectroscopia mecânica, nós conseguimos estudar movimento de átomos dentro do material, uhum, limite de solubilidade e outras, módulo de elasticidade, módulo de razão de Poisson e outras uhum. questões mais, né? E aí eu fui procurar, logo depois que eu terminei meu doutorado em 93, e em 96 eu fui procurar o melhor grupo que tinha no mundo que trabalhava com essa técnica, que era o grupo do professor Cantelli na La Sapienza em Roma, né?
Fui para lá fazer um ano, acabei ficando um ano e meio, né? E foi uma experiência muito boa, né? Então, trabalhei com um grupo bastante produtivo, pude entender outras questões envolvendo o dia a dia do laboratório que a gente não tinha, Uhum. que a gente aqui trabalhava de uma maneira diferente, e isso foi muito importante para a minha formação. Terminando esse estágio, eu voltei para o Brasil e apresentei ao CNPq um projeto de cooperação internacional, nem se falava em internacionalização, nada disso Caramba. nessa época. Então, eu apresentei um projeto de cooperação internacional com o grupo lá da Itália, foi aprovado. A gente teve um projeto de 2 anos. Eu voltei para a Itália, eles vieram para cá conhecer as instalações aqui do laboratório, fazer um período aqui comigo. E essa colaboração dura até hoje, né? Que Então, legal. desde Bem duradoura, né? Bem vindoura. agora hoje é no mesmo instituto onde eu fiz um Uhum. segundo estágio de pós-doutorado lá em Roma, ligado ao Conselho Nacional de Pesquisa da Itália. E hoje a gente tem uma colaboração bastante efetiva. Eu já tive 4 estudantes que fizeram Olha. doutorado sanduíche. Tem uma que está fazendo agora, que está lá em Roma. Para te dizer, ó, eu tive 4, 3 são meninas, tá? Muito bom. Então, dos 4 que foram para lá, 3 são meninas. E vai mais uma menina o ano que vem, Ai, né? que Então, legal. a gente tem essa cooperação que continua hoje mais voltada para biomateriais. Naquela Uhum. época era uma pesquisa mais voltada para o estudo de gases e metais, e hoje a Uhum. gente está trabalhando mais com recobrimento de superfícies de materiais metálicos, de ligas para aplicação biomédica. Muito legal. E aí você falou uma coisa que na verdade eu fiquei com dúvida. Essa análise que vocês fazem das vibrações, né, dos elementos do material, tem a ver com a absorção de impacto que esse material vai ter? Também, também. Também Ah, pode ser utilizado para isso. É o que a gente chama de dumping. hum, Então, sim, ele pode ser, essa técnica pode ser usada para você estudar um material adequado para absorção de impacto, e esses materiais, eles podem ser utilizados em fundações uhum, de edifícios em locais onde uhum, são submetidos a abalos sísmicos, né? A uhum. terremotos. Sim, sim. É, eu fiquei pensando também, tipo, até mesmo no próprio corpo humano, por exemplo, se for uma prótese para perna, né, tem muito impacto do Sim, andar, sim, né? sim, sim. Você tem que ter uma resistência à fadiga Isso. bastante grande, porque, na verdade, o seu processo de caminhar, ele é ele é um processo cíclico. Uhum. Então, você tem que analisar se esse processo, se ele não tem deformação ou até rompimento por fadiga. Sim, é, exatamente. Eu fiquei pensando nisso, né? Que tem que, o material ele tem que conseguir aguentar o impacto de andar para não causar Exatamente. rachaduras ou qualquer A coisa, mesma coisa quando rompimento nas você ligações. mastiga. É verdade, né? A mesma coisa quando você mastiga. Então, você vai estar mastigando, você está fazendo um esforço cíclico em cima se você tiver um implante dentário, então você Uhum, tem um parafuso ali colocado, né? Um parafuso de titânio, por exemplo. E uhum. aí, conforme você vai estar mastigando, você vai estar submetendo esse parafuso a esforços cíclicos. É muito interessante. Tem muita coisa legal nessa área de biomateriais, né? E você falou, né, sobre a colaboração que você tem com a Universidade lá de Roma, né? Você é membro de várias sociedades científicas. Como é que você vê a importância da colaboração internacional e interdisciplinar, né? Que biomateriais está muito relacionado à área de médica, né? Para a pesquisa de biomateriais e física dos materiais.
Então, olha, a área de biomateriais, ela é, logicamente, uma área multidisciplinar. Então, quando você vai trabalhar com isso, por exemplo, no nosso grupo nós temos fisioterapeutas, nós temos biólogos, nós temos físicos, nós temos químicos, nós temos engenheiros que Uhum, trabalham todos juntos, uhum. certo? Às vezes dentistas, Olha. médicos, sem dúvida nenhuma, né? Quando você vai para uma área mais aplicada. Lá nesse grupo da Itália, também tem, nós temos uma parte de físicos, nós temos também médicos e temos biólogos. Então, você tem que fazer uma análise da adesão celular, do crescimento celular, como é que Uhum, funciona e quais são os mecanismos que estão envolvidos com isso. Então, é uma área bastante multidisciplinar. E não só isso, a área de materiais é uma área interdisciplinar. Então, você não uhum, consegue trabalhar somente um físico, ou somente um químico, ou somente um engenheiro. Você tem que ter o agrupamento dessas pessoas, né? Então, uhum, a gente diz que os biomateriais de terceira geração foram aqueles que foram desenvolvidos com o aprimoramento. uhum, Então, foi aonde você desenvolveu um material para uma utilização específica, porque uhum, anteriormente os biomateriais eram utilizados ao acaso. Depois eles eram, com o desenvolvimento da indústria aeroespacial, da indústria uhum. automobilística, que foram desenvolvidos diversos materiais para essas indústrias, foram aproveitados materiais desenvolvidos para essas áreas como biomateriais, mas Nossa. sem se preocupar com um desenvolvimento específico. E Uhum, aí a terceira e a quarta geração já são o aprimoramento, uhum. né? Onde você desenvolve um material para uma Já aplicação pensando específica, na já aplicação pensando na médica. aplicação biomédica dele. Uhum, Tá? E a quarta geração é aquele onde você vai ter uma interação maior com o corpo humano, né? Então, com o sim. tecido onde você vai implantar. E para isso você tem que ter essa multidisciplinaridade envolvida. Uhum. É, então quem curte bastante áreas interdisciplinares, né, curte essa área médica também, é uma super Exatamente. área para ir. Quando você vai num evento de biomateriais, você vai encontrar biólogo, médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, físico, químico, Uhum. engenheiro, advogado, para que você tem É também as verdade, questões legais envolvidas, né? é verdade. As questões éticas, as questões legais. Então, você tem todo esse emaranhado de áreas que vão se juntar para poder fazer, para poder estar desenvolvendo a área cada vez mais. Muito legal. E você falou, né, um pouquinho no início, né, de como seria um dos pontos que você vê que seria o futuro, né, da ciência dos materiais e dos biomateriais. Mas como é que você acredita que vão ser esses avanços nos próximos anos, assim? O que você espera ver? Bom, uma grande questão, não só para a área de biomateriais, como também para a área de materiais em geral, Uhum. é a prototipagem. Tá? Então, as impressões 3D, Hum, elas estão aí, né? sim. Elas estão aí. Então, nós temos que aproveitar isso. Então, não para a área de biomateriais, isso é muito importante porque você pode rapidamente reconstruir parte do corpo danificada Uhum. especificamente para cada pessoa. Então, você faz uma tomografia, a partir de uma tomografia, você constrói um modelo no computador daquela Uhum. região que está danificada e ligada à impressora 3D, você imediatamente Nossa. você faz a prototipagem dela. Então, isso pode ser uma prototipagem eh, com material polimérico ou com material metálico. Hoje também já se Uhum. consegue fazer isso existem algumas impressoras Já já se imprime material 3D para metálico. material metálico a partir de pó.
né? Então, isso Uau! é muito interessante. Então, esse é um caminho, não só para biomateriais, como também para determinadas peças para dispositivos muito pequenos, que Uhum. você pode estar utilizando isso. Você constrói o modelo computacional e a partir daí você liga numa impressora e você imprime aquele material que você quer, sem que você tenha desperdício de material, Uau! né? Porque aí você não perde na usinagem, você vai Uhum. construir especificamente o material. Então eu vejo esse um grande caminho para a ciência dos materiais em geral, né? E nossa, chocada que vai imprimir, tipo, personificada ali para a necessidade da Exatamente, pessoa. exatamente. Nossa, muito legal. A tecnologia está avançando muito, né? E em várias áreas tá cada vez mais caminhando para uma maior personificação dos tratamentos, Tá. né? E a gente não pode deixar esquecer da inteligência artificial, que ela veio para ficar. Nós não podemos É dizer, verdade. nós não podemos ignorar a inteligência artificial, É verdade. certo? A inteligência artificial está aí e nós temos que saber trabalhar com ela, Uhum, tá? Nós não podemos deixar a inteligência artificial substituir a última palavra. A última palavra é nossa, uhum. ainda, certo? A Certo. última palavra é nossa, mas nós temos que aproveitar e utilizar as ferramentas que estão disponíveis da melhor maneira possível, com toda a ética e toda a responsabilidade. Eu Sim. sempre digo, a última palavra é nossa. Uhum. Não, mas é verdade. A inteligência artificial usada com ética e responsabilidade é uma maravilha, assim, né? Promete altos avanços. Bom, Grandini, a nossa conversa está chegando aqui no final. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar ou gostaria que eu tivesse perguntado? Quer deixar algum comentário, alguma coisa? Tem, é uma última iniciativa minha, né? Eu já, como eu te disse, eu já tenho eu estou há 37 anos na Unesp, então eu poderia estar em fase já de me retirar, de me aposentar. E eu tenho uma filosofia comigo que chega um certo momento que é o momento de você parar e dar chance para as novas gerações, né? Eu já Uhum. fiz isso, já estou começando a fazer isso dentro do laboratório. Eu estou lá com o pessoal, mas eu estou mais assim como um consultor do que propriamente um pesquisador efetivo dentro Uhum. do laboratório, né? É, e aí em 2022, apareceu um edital da FINEP, né, que é a financiadora de estudos e projetos, de tecnologia assistiva, né? Tecnologia assistiva é são desenvolvimento de Uhum. dispositivos, de técnicas para auxiliar pessoas com algum tipo de deficiência, né? Uhum. Seja deficiência ah, motora, né? Deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência de fala, deficiência cognitiva, Uhum. né? Que hoje está muito em moda a questão do autismo e de outros transtornos que a nossa vida nos proporciona, É né? verdade. E nós propusemos uma ideia que eu tive de poder reunir toda a expertise que a Unesp poderia ter nisso e propor uma rede de laboratórios para trabalhar com tecnologias assistivas. Então, você poder desenvolver dispositivos mais baratos para o Sistema Único de Saúde, Que para que a legal. gente pudesse auxiliar principalmente a população de Uhum. mais baixa renda. Fizemos essa proposta para a FINEP, o projeto foi aprovado, mas vem com aquela tradicional frase que você já deve ter ouvido de muita coisa. O projeto teve méritos, mas não alcançou a prioridade necessária para ser implantado. Ah, tudo bem, isso faz parte da vida acadêmica, né? Porém, o ano passado, em 2023, a FAPESP lançou, em parceria com as secretarias de Estado, um edital onde ela injetou 150 milhões para
projetos envolvendo tecnologia assistiva. E nós aproveitamos e Uhum. reapresentamos aquele projeto que tinha proposto para a FINEP, só que de uma maneira mais ampliada, Uhum. envolvendo agora mais pesquisadores da Unesp, ah, 4 unidades da Universidade de São Paulo, 2 unidades da Universidade Federal de São Carlos e uma Hum. da Universidade Federal do ABC. Nossa, E bem abrangente 14 da, em e São 14 Paulo. da Unesp. Né? Caramba. Então, nós juntamos tudo isso Uhum. e propusemos um centro multidisciplinar para o desenvolvimento de tecnologia assistiva. E o projeto foi aprovado pela FAPESP. Então, ele vai ter uma sede administrativa no Uhum. campus de Bauru, na Faculdade de Ciências de Bauru da Unesp, mas envolvendo todos esses 42 pesquisadores Nossa. da Unesp, da USP, da UFSCar e da Federal do ABC. Que Tá? legal. Esse centro foi lançado ontem, ele foi aprovado em julho pela FAPESP, e ontem nós fizemos o lançamento oficial dele. Né? Então, tá aí, agora adiei a minha aposentadoria por mais 5 anos para poder deixar o centro consolidado. Terminando isso, eu realmente vou para casa e vou vestir o pijama. Muito legal, Grandini. Parabéns por esse projeto. E, assim, se tiver pessoas que estão em mestrado, doutorado, que se interessem em participar, como que faz? Tem que estar vinculado a um desses pesquisadores que estão no projeto? Exatamente, exatamente. Então, aqueles que tiverem interesse, procurem um dos pesquisadores, podem procurar através do próprio centro, né? O e-mail do centro é cmdta.fc@unesp.br. Uhum. Então, quem tiver interessado, procure o centro, não só pessoas interessadas em pesquisa. Nós gostamos de ideias também. Se tiver alguém com alguma ideia que queira trabalhar conosco, Uhum. alguém com algum problema que precise de ajuda para a solução desse problema, voltado para a tecnologia assistiva, o centro está à disposição para isso. Muito legal. Parabéns mais uma vez por esse Obrigado. projeto. É excelente. Bom saber que novos projetos assim estão sendo aprovados. Bom, Grandini, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. A conversa foi Eu que ótima. agradeço. Quem acompanhou a gente até aqui também, muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo You Science.